Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Quem já encontrou, diga amém. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaret, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo assim Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Nós estamos diante de uma palavra bastante conhecida de todos nós, que muitas das vezes nós a chamamos da pesca maravilhosa. Mas esta mensagem, ela não se trata apenas de uma pesca maravilhosa, ela também dá ênfase aos primeiros discípulos. Quando nós olhamos para o texto sagrado, o Senhor Jesus está às margens do mar da Galileia, ou como você queira entender, do lago de Genesaret, ou do lago de Tiberíades. São esses 3 termos que a Bíblia classifica este lago. Na verdade, a Bíblia diz que é o mar, mas na verdade era um lago, de água doce, mas considerava-se o mar da Galileia. E quando nós olhamos para o texto, Jesus está nas margens, ou às margens do mar da Galileia. A Bíblia diz que ele está ensinando, a Bíblia diz que a multidão está com ele. O texto diz que Jesus adentra em um dos barcos que ali estão, e uma curiosidade é que existiam muitos barcos. Nós sabemos que Pedro, ele não era apenas um pescador, eu diria por vocês, ele não pescava apenas como hobby, mas ele era um pescador profissional. Não era a questão de pescar porque ele gostava da pescaria,
Ele era alguém que sobrevivia da pesca, a sua família também. E quando nós lemos mais aprofundado, nós entendemos que Pedro, ele era um empresário. Ele era um homem que tinha como sócio, a Bíblia fala isso, algumas traduções, ele tinha como sócio da sua empresa, a saber, Tiago e João. E a Bíblia diz que então ele não era apenas um pescador, mas ele era alguém que se mantia ou mantia a sua família. Eram os recursos vinha através da pesca. Então, uma curiosidade é que o Senhor Jesus, ele entra em muitos barcos que ali estava. Jesus entra no barco de Pedro. E quando eu observo esse mínimos detalhe, eu posso descobrir algumas coisas importantes. Pedro, ele já conhecia Jesus. O capítulo de número 1, se não me foge a memória, no verso de número 40, 42, quando André, que era seu irmão, ele conheceu Jesus através de João Batista, porque André era irmão de Pedro, e André conhece Jesus através de João. João Batista apontava Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1, 29. Então, André se converte através da pregação de João. A gente já leu na Bíblia que João Batista tinha discípulos, sim ou não? Sim ou não? E houve até uma discussão a respeito disso, porque chegaram ao Senhor e disseram: olha, João batiza mais do que o Senhor. Então André, ele era discípulo de João. E quando Jesus aparece, então André, ele já havia se convertido. E a Bíblia diz que André, ele procura ir ter com Jesus, porque João já havia apontado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez que André, ele conhece Jesus, então ele vai falar de Jesus para o seu irmão Pedro. E quando André fala de Jesus para Pedro, o capítulo 1 de João vai dizer, queridos e amados irmãos, no verso 40, vai dizer que agora Pedro vai ter com Jesus. E quando Pedro vai ter com Jesus, então esse é o primeiro contato que Pedro tem com Jesus através de André. Mais adiante, no segundo contato, lá em Marcos capítulo 1, versículo 29, o Senhor Jesus agora vai ter um contato com Pedro, porque ele vai até a casa da sua sogra, e a Bíblia diz que ele opera um milagre, ele cura a sua sogra. Então esse não é o primeiro contato que Pedro tem com Jesus. Porém, Pedro ainda não tinha eu diria para vocês, uma convenção, eu diria para vocês um contato mais íntimo. Então Pedro já conhecia muito bem quem era Jesus, como eu já disse, através do seu irmão André. E uma curiosidade, como eu já disse, é que Jesus, ele não entra nos outros barcos. Jesus, ele entra exatamente no barco de Pedro. E a Bíblia diz que de lá ele começa a ensinar, ele dá continuidade ao ensino. E a Bíblia diz que a multidão o ouve, a multidão recebe a sua palavra, a multidão se maravilha diante da sua palavra, a multidão se alegra diante da sua palavra. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo algo importante, ou seja, o Senhor Jesus, ele interrompe rotina para criar propósito. A rotina desses pescadores era lançar as redes sobre o mar,
e buscar a pescaria, buscar os peixes. Mas Jesus entra naquele dia, ele interrompe rotina para criar um propósito. Eu acredito que foi assim com a sua vida. Eu acredito que tem sido assim com a nossa vida. Eu acredito que sempre será com a nossa vida. Em algum momento da sua vida, o Senhor interrompeu alguma rotina que você estava. Em algum momento da sua vida, o Senhor Jesus, ele parou aquele momento, aquela rotina, e criou um novo propósito na sua vida, um novo propósito na sua casa, um novo propósito na sua família. Quantos acreditam? Levante a mão e digam glória a Deus. Então veja bem, então Jesus ele interrompe agora, ele entra no barco, e a história você conhece quanto eu. Ele começa a ensinar, e de repente Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, vamos ao mar alto. O interessante é que os mesmos lugares que Pedro havia feito durante aquela noite, que havia lançado a rede, o Senhor Jesus trilha os mesmos caminhos. A Bíblia diz que ele leva agora Pedro ao mar alto. E quando chega a esta altura, o Senhor olha e diz assim: lance a rede. E quando Jesus ele dá esta ordem, eu entendo, queridos e amados irmãos, que é uma ordem humanamente ilógica. Humanamente, meus queridos e amados irmãos, sem perspectiva. Humanamente, meus queridos e amados irmãos, que, aleluia, não teria resultado algum. Mas o que me chama a atenção, queridos e amados irmãos, é que Pedro, ele percebe isso, aquela ordem de Jesus, ele percebe que era uma ordem lógica, não tinha lógica alguma. Ele mesmo dissera: olha, nós trabalhamos a noite inteira, lançamos à direita, lançamos à esquerda, lançamos para onde o mestre está ordenando, e nada apanhamos. Mas se o Senhor está a mandar, se o Senhor manda, então eu obedeço. E aqui está a cereja do bolo. O segredo do sucesso não está naquilo que você pensa. O segredo do sucesso não está naquilo que você projeta. O segredo do sucesso não está no que as pessoas te disseram. O segredo do sucesso não está, queridos e amados irmãos, naquilo que está dentro de uma lógica em que você olha, aleluia, e você fala assim: está tudo bem, está caminhando bem, está mil maravilhas. O segredo do sucesso é se Jesus está no barco ou não. Se ele estiver no barco, aleluia, o sucesso já é garantido. Apenas obedeça. Apenas, aleluia, ouça. Apenas, aleluia, entenda o mistério de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aleluia. Glória a Deus. André, irmão legítimo de Pedro, alguns estudiosos dizem que talvez, provavelmente, ele estava no barco. A Bíblia não mostra em momento algum, aleluia, exatamente isso. Mas alguns acreditam que André também estava no barco. Só que agora Jesus está tratando em particularidade com Pedro.
E o maior milagre aqui, o maior milagre não é a pesca maravilhosa. O maior milagre aqui não é Jesus dentro do barco. O maior milagre aqui, louvado seja Deus, é a convenção de um homem, a palavra, e posteriormente um grande líder da igreja primitiva. O Senhor olhou para ele e disse: lance a rede. Ele questionou, como eu já disse para vocês, mas ele entendeu, queridos e amados irmãos, que ele só deveria obedecer. E eu quero dizer que esta palavra que eu vos anuncio nesta manhã é 3 passos da fé. Eu quero saber aqui nesta manhã, cadê aqueles que fazem parte do povo da fé, do povo de Deus? Estão presentes na casa? Vou perguntar de novo: aonde estão aqueles que fazem parte do povo da fé? Glorifiquem a Jesus Cristo, porque Ele merece. Diga glória a Deus. O primeiro passo, eu chamo este passo de obediência. A obediência, ela gera bênçãos extraordinárias. A Bíblia diz que Deus, Ele não quer apenas o sacrifício. Deus não quer apenas o louvor. Deus não quer apenas o dízimo. Deus não quer apenas as ofertas. Deus não quer apenas os holocaustos. Deus não quer apenas o culto. Deus quer a obediência. A obediência, ela gera bênção extraordinária. O texto que nós acabamos de ler, não havia lógica alguma. Aleluia, Jesus dizer, aleluia, lança-te a rede. Mas a Bíblia diz que Pedro não olha para a questão lógica, ele olha para a obediência. Ele simplesmente obedece, aleluia, porque ele sabe, louvado seja Deus. Digo melhor, ele sabia que a palavra de Deus, aleluia, ela é fiel para se cumprir na sua e na minha vida. Levante a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo com alegria. Pedro poderia recusar. Ele poderia dizer: mestre, o que o Senhor está ordenando é algo ilógico, é algo impossível. Eu sou pescador profissional, conheço todos os lados de onde estou, e lancei a rede sobre todos os lados que aqui estou. Mas Jesus está dizendo: lance. Ou seja, o milagre acontece quando, aleluia, faz. O milagre acontece quando não faz sentido. Porque milagre não é lógica. Milagre, aleluia, não é a ciência. Milagre, queridos e amados irmãos, não é coisa humana. Milagre é divino. Quantos acreditam nas promessas divinas? Levante a sua mão e digam glória a Deus. Então, o primeiro passo que eu chamo aqui é o passo da obediência, o passo da fé, da obediência. Vocês conhecem quanto eu, a obediência é muito melhor do que o sacrifício. O capítulo 5
O versículo, meus queridos e amados irmãos, aleluia, de número 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aleluias. O que é que Jesus está dizendo? O que ontem não aconteceu, agora vai acontecer. Você não entendeu a revelação de Deus, você não pegou ainda a revelação da palavra. Sabe o que é que Deus está falando para todos nós que estamos aqui? Não viva o ontem, viva o agora, aleluia, porque o agora de Deus na sua vida é melhor do que o que ontem, aleluia. O melhor de Deus na sua vida é o agora. Talvez você entrou aqui nesta manhã com situações difíceis do ontem, aleluia, do que passou, mas Deus está dizendo: o passado já não existe, viva o presente. E o presente é que eu entro no seu barco nesta manhã, conduzo a sua vida, guio a sua vida, te conduzo na minha unção e na minha presença. E se você acredita nisso, levante a sua mão e glorifiquem a Jesus Cristo, porque Ele merece. O segundo passo é usar a fé na hora certa. Precisamos estar preparados. Há momento na nossa vida que nós precisamos utilizar desta fé, quando as adversidades chegam, quando as lutas batem na nossa porta, quando ouvimos não, quando esperamos o milagre e o milagre não acontece de imediato, quando nos deparamos com situações difíceis, precisamos usar a nossa fé na hora certa. A nossa fé precisa estar alinhada à luz da palavra de Deus, porque quando usarmos a nossa fé na hora certa, queridos e amados irmãos, ainda que o milagre ele não exista aos teus olhos, aos meus olhos, aleluia, diante dos olhos de Deus já há a existência do milagre para a minha vida. É isso que Pedro fez. Ele usa a sua fé na hora certa. Terceiro e último passo da fé, que eu chamo, dentro deste capítulo em que nós acabamos de ler, é o passo que gera milagres. O capítulo 5, o verso de número 7, a Bíblia diz que eles fizeram sinal aos seus companheiros, ou seja, Tiago e João. Disseram eles: ajuda-nos, porque há uma grande quantidade de peixes e as redes estão prestes a se rasgar, e o barco está prestes a afundar. Então traga o teu barco. E a Bíblia diz que ambos encheram os barcos. Diante deste milagre, eu vejo um homem reconhecendo a sua pequenez. Ele está dizendo assim: Senhor, ausenta-te de mim. Eu reconheço, eu já conhecia o Senhor,
Lembra, Senhor, naquele dia em que o meu irmão André me apresentou diante do Senhor, e eu fui ter com o Senhor, eu já conhecia o Senhor. Lembra, Senhor, naquele dia que o Senhor entrou na casa da minha sogra e curou ela de uma febre. Eu já conhecia o Senhor, mas agora eu não só conheço o Senhor pelos milagres, eu não só conheço o Senhor por uma cura, eu não só conheço o Senhor por uma prosperidade, porque tem gente assim, querido, só conhece o Senhor por aquilo que Ele faz. Aleluia. Eu conheço o Senhor porque Ele me deu um emprego, Ele é bom para mim. Eu conheço o Senhor porque Ele me curou de uma enfermidade. Eu conheço o Senhor porque Ele me deu, aleluia, uma vida financeira melhor. Eu conheço o Senhor porque Ele tem me abençoado em todas as áreas da minha vida. Eu conheço o Senhor porque Ele é o Senhor que cura, Ele é o Senhor que sara. Este conhecer, meus irmãos, não é o conhecer que muda, que transforma o homem. O conhecer que transforma o homem é o conhecer, aleluia, que eu chamo de intimidade, aleluia, com a palavra, e de entrega e de renúncia total. Pedro está dizendo, aleluia, agora eu conheço o Senhor, aleluia, ausenta-te de mim, porque eu sei que sou um homem pecador. Aleluia. Eu conheço o Senhor porque eu sei que os meus pecados estão transparentes diante do Senhor. E quando ele diz isso, ele reconhece a sua pequenez. Aleluias. E aqui eu chamo a sua atenção. Existem pessoas que ela diz que conhece a Deus, mas só por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele fez. É preciso conhecê-lo por aquilo que Ele é. Eu conheço porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há um outro, não há Pedro, não há João, não há Antônio, não há um outro mediador que o conduza a Deus, a não ser Jesus. Então eu conheço Ele. Eu conheço Ele porque Ele perdoou os meus pecados. Eu estava em um estado de perdição. Os meus pés estavam próximos ao abismo. E a cada dia da minha vida, era dias em que eu estava cada vez mais perdendo a minha salvação, cada vez mais me aproximando das coisas pecaminosas. Mas quando Ele me encontrou, eu conheci Ele, e eu conheço Ele como meu único e suficiente Salvador. Único porque não existe outro. Suficiente, aleluia, porque Ele supera todas as minhas expectativas. Digam glória a Deus. Então Pedro, ele reconhece a sua pequenez, e ele agora tem um encontro com Jesus. O Senhor olhou para ele e disse: olha, não temas, não fiquem assim, você não vai morrer, você não vai perecer, porque a partir de hoje você não será mais pescador de homens, aliás, de peixes, mas você vai buscar almas. Hoje você vai me seguir. O que me chama a atenção é que o texto termina dizendo assim: e eles seguiram a Jesus.
Eles deixaram tudo, eles seguiram a Jesus. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, lá na frente, quando chegamos no livro que o doutor Lucas escreve, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos este Pedro, cheio do Espírito Santo. No seu capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Pedro cheio do Espírito Santo. No capítulo 2, nós encontramos Pedro cheio do Espírito Santo, pregando, aleluia, o Evangelho. E a Bíblia diz que uma multidão se convertendo, aleluia, aos pés de Jesus Cristo, porque a sua palavra era com autoridade, a sua palavra era com poder, a sua palavra era dita com sabedoria, e a sua palavra, que era a palavra de Deus na sua boca, era dita para a salvação dos povos e das nações. Levante as mãos e glorifiquem a Jesus Cristo. Aleluias. É assim que Deus também fez na nossa vida. Nós estávamos indo errante. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas, nós estávamos indo errante. Um dia o Espírito Santo, um dia o Senhor Jesus, Ele também nos encontrou. Glória a Deus. Um dia o Senhor Jesus encontrou a cada um de nós, nos tomou pela mão e disse: a você que eu quero que você ande comigo, que você caminhe comigo. Existem muitas barreiras que hão de ter, muitas das vezes você será levado ao mar da vida, ao mar alto da vida. As lutas também virão aos alto mar da sua vida, as perseguições também virão do alto mar da sua vida, mas fique tranquilo, aleluia, não temas, aleluia, não temas. Esta é a palavra de Deus nos mar da vida, aleluia. Eu estou contigo, eu estou com a tua casa, eu estou com a tua família, eu estou com o teu ministério, eu estou com a tua vida. Se você recebe essa palavra, levante a sua mão e glorifique a Jesus Cristo.